O obreiro Donato, que também é um dos responsáveis pelos homens da igreja, vem aqui. Você pode orar pelo pastor Douglas. Cadê o Antônio? Porque é assim que trabalha. Ele é um dos líderes que trabalha aqui na igreja. Você pode orar pelo pastor Douglas, tá bom? De pé, vamos de pé? Quero agradecer, o pedido de Dima está esfriadão ali, mas está aí, ó. Podia não ter vindo, né? Porque tem um motivo para não vir, mas está aí resfriado, mas está aí com a gente. Pai do Senhor, oremos. Adri, amém. Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esse dia, por esse milagre de podermos estar aqui, Senhor Deus, para juntos aprender um pouco mais da Tua palavra. Colocamos o Teu ungido, nosso pastor Douglas, diante do Teu altar. Usa ele, Senhor Deus, um poder e grande glória, porque precisamos melhorar, queremos aprender, Senhor Deus, para Te servir melhor. Toma o Teu ungido em Tuas mãos, muito obrigado pela vida dele, derrama a Tua unção dobrada sobre a vida dele, e enquanto ele estiver aqui, Senhor Deus, falando da Tua palavra, nos alimentando, o Senhor esteja visitando o lar dele, a sua esposa, as suas filhas, o seu genro, os seus sonhos, o seu ministério, aquele trabalho ali maravilhoso, Senhor Deus, do curso, o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, e dando vitória ao Teu servo. Nós já te agradecemos em nome de Jesus, amém. Irmãos, a paz do Senhor, amém? Pode sentar. Estamos felizes por estarmos aqui nessa noite. E nós temos uma missão muito importante, é falar para os homens dessa igreja e trazer aqui, conhecimentos que nós fomos adquirindo com o decorrer do tempo. Eu tenho certeza absoluta que tudo aquilo que eu vou falar aqui, vocês em algum momento já ouviram aqui, talvez de forma espaçada, e a gente vai perceber que nós estamos sempre falando as mesmas coisas, e muitas vezes parece que nós nunca ouvimos aquilo, mas nós já ouvimos, mas parece que nunca ouvimos porque nós nunca praticamos, e porque nunca praticamos, aquilo nunca virou um hábito na nossa vida. Quem dirige aqui sabe muito bem o que eu estou falando. De repente, você já passou a 4ª marcha, eu fiz tudo isso? Você nem sabia, mas você passou a 1ª, passou a 2ª, passou a 3ª, passou a 4ª, passou a 5ª marcha. Tem carro que já tem 6 marchas, e você já passou todas as marchas, e você, na verdade, nem percebeu que você fez tudo isso. Mas aquilo é porque se tornou um hábito na sua vida, é aquilo que você faz naturalmente. Bem, hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. E eu vou ler com vocês esses textos. Não sei se você consegue reescrever. Você consegue? Não, isso aqui. Se você consegue. Eu acho que consegue. Atos capítulo 2, versículo a partir do 42, tá? Por favor, tá, Diego? A partir do 42. Sua Bíblia aberta. O pastor Melco pediu para nós falarmos aqui sobre lá o avançar, e que muitas pessoas, a filha do Donato estuda lá, e muitas pessoas aqui conhecem o avançar. O Dudu, meu sobrinho, também conhece, já conhece, que eu digo assim, já esteve lá dentro fazendo atividade. Lá muitas pessoas não sabem, mas nós temos ali um trabalho de transformação de realidade social. Transformação de realidade social, onde os jovens, na maioria das vezes, eles se perdem quando vão para uma escola comum, seja ela pública ou particular, eles se perdem, mas ali é como se fosse uma igreja disfarçada. As pessoas entram ali no centro de um curso, mas eles acabam encontrando Cristo ali dentro, encontrando princípios bíblicos ali dentro, e isso promove um crescimento para o reino de Deus e diminui os problemas que a sociedade tem enfrentado. Acabamos de receber uma notícia, há pouco tempo, há poucos minutos, né, vamos dizer assim, de um homem que matou uma criança, aqui perto da gente, bem pertinho da gente, e ele mesmo teve que se entregar. É notícia na televisão o tempo todo, e
parece que a criança tinha 4 anos. Isso aí, a gente fica pensando como é que essas coisas acontecem, bem próximo da gente. E nós, como igreja, nós não conseguimos ainda evitar que tais tragédias acontecessem. O texto vai dizer assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir, e nas orações. Vamos ler o próximo versículo? Juntos? E em toda a alma, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Próximo. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Esse texto aí, ele é um texto repleto de ensinos que, se nós praticássemos, nós iríamos experimentar um crescimento numérico estupendo, absurdo. Pena que nós não, na maioria das vezes, a igreja não consegue experimentar, não consegue viver o que está em Atos capítulo 2, do verso 42 em diante, até o seu último versículo desse capítulo. Se você observar, o versículo 42, ele começa falando o quê? Eu queria que alguém pegasse a Bíblia, sem ler ali no telão, alguém pegasse a Bíblia e lesse Atos 42, versículo, Atos 2, 42. Alguém pode ler bem alto? O texto começa a falar sobre perseverança. Eu sou palestrante de liderança. Hoje eu não vou dar palestra de liderança. Vou falar alguma coisa sobre liderança, mas eu não vou dar palestra de liderança, porque demanda um tempo muito grande, 2h30, um treinamento. Mas eu vou falar para você uma coisa que eu falo no treinamento de liderança. É que líderes de sucesso fazem todos os dias o que líderes sem sucesso fazem de vez em quando. Vamos falar? Líderes de sucesso fazem todos os dias, sem sucesso, fazem de vez em quando. Quando você fala assim, eu vou para perder a barriga, você caminha só terça-feira. Possivelmente você vai demorar muito tempo para perder a barriga. Mas se você falar assim, eu vou caminhar terça e quinta, aí na semana seguinte você não caminha mais terça e quinta, você fica sem caminhar. Você está fazendo de vez em quando. Mas quando você fala assim, toda terça-feira eu vou caminhar, bem, você tem mais chance de perder do que aquele que terça-feira vai, a outra não vai, a outra vai, 2 não vão. Ou seja, mas quando você começa quase que todos os dias, você fazer essa dinâmica, isso virar um hábito na sua vida, o que vai acontecer? Você está fazendo com que a sua vida, ela experimente o que chamamos de perseverança. Crentes de sucesso oram todos os dias, o que crentes sem sucesso oram de vez em quando. Quando nós começarmos a tornar isso um hábito na nossa vida, isso vai mudar a nossa realidade. Lá em casa, eu, Rose e Rebeca, nós estamos fazendo uma campanha de oração. Na hora que eu chego, por algum compromisso, pode ser 10 horas da noite, nós fazemos uma campanha de oração. Eu, Rose e Rebeca, nós fazemos uma campanha todas as noites, não pode faltar uma noite. Ela está ocupada, ela vai ter que se desocupar, eu posso estar ocupado, não podemos ir para... É um compromisso nosso. Eu posso falar uma coisa para você, estamos experimentando resultados por causa deste comportamento. Ou seja, igrejas de sucesso, elas fazem coisas que estão na Bíblia com uma frequência, o que igrejas sem sucesso ficam experimentando um pouquinho ali. Nós temos o que nós chamamos de modelos de igreja. Tivemos agora a igreja com um propósito, que foi trazida por Rick Warren, lá da Califórnia. E ele trouxe esse modelo, que é baseado nesse texto, que fala sobre comunhão. E se tem uma coisa que faz a igreja crescer, é esse tal de comunhão. A comunhão, na verdade, é uma ideia onde todos conseguem ter tudo em comum. Ou seja, onde nós temos um pensamento juntos, onde nós trabalhamos juntos, onde nós caminhamos, onde nós nos preocupamos, onde nós não temos
a despreocupação de que estamos dando glória a Deus, aleluia, mas tem alguém que está dando glória a Deus, aleluia, mas não tem nada para comer em casa. Essa pessoa está preocupada com essa pessoa, porque nós queremos caminhar juntos. Então ele começa falando sobre perseverança. Você pode botar o texto aí? Só para não estou te atrapalhando aí. O 42, ele vai falar, antes da gente entrar nos tópicos, e perseverava na doutrina dos apóstolos. Essa doutrina dos apóstolos, aqui, irmãos, é uma relação da igreja com a liderança. A relação dos irmãos com o pastor Melk. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles tinham aquela preocupação de saber exatamente o que estava sendo ensinado, o que estava sendo cobrado. E depois fala, e na comunhão, e no partir do pão. E aonde mais? E nas orações. A Bíblia fala de um homem que foi preso. O outro tinha sido preso, mas foi morto. Como é o nome dele? Foi o 2, Tiago. E o outro estava preso. E a Bíblia diz que a igreja se reunia e fazia o quê? Contínua oração. Existem 2 tipos de oração. A oração na defensiva e a oração na ofensiva. Oração na defensiva é o que nós fazemos na maioria das vezes. Nós só oramos depois que o problema chega. Por isso que nós, na maioria das vezes, derrotados, porque a gente espera o problema chegar para começar a orar. Quando nós deveríamos fazer a oração na ofensiva. É orar antes do problema chegar. O problema vai chegar? Vai, mas você não vai ver. Porque você já está orando. Os irmãos aqui, nós temos o hábito aqui de orar todas as segundas-feiras, quando não é no monte, oramos aqui. Os problemas estão chegando, irmãos. Nós não estamos sendo derrotados porque nós estamos orando na ofensiva. Mas muitas vezes nós estamos orando na defensiva, porque o problema chegou. E aí o trabalho é maior, porque a gente tem que orar experimentando a dor. E tem hora que a gente ora na ofensiva, a dor chegou, o problema chegou, mas a dor não veio junto. Porque estávamos orando na ofensiva. Então ele fala sobre o comportamento da igreja. O próximo, versículo 43, né? E toda alma viu o quê? Temor. Muitas maravilhas e sinais se faziam. Irmãos, vamos pensar hoje sobre as nossas igrejas. Quantos milagres nós estamos vendo com os nossos olhos? Quem está entendendo? Tem um momento em que a igreja não está experimentando isso. Já percebeu isso? Tem uma época que a igreja não está experimentando. Você não tem um testemunho de cura. Eu não estou falando de mentira, não, irmão. Estou falando de coisa verdadeira. Pessoas que estavam enfrentando um problema de doença mesmo. E Deus chegar no meio do culto e curar. Porque Deus cura. Nós sabemos disso. E serem libertas. Chegarem pessoas endemoniadas aqui e começar a se manifestar o demônio. Então, tem momentos que a igreja ela precisa experimentar esse ambiente onde as maravilhas do Senhor estão acontecendo. Mas é bom entender que o maior milagre não é a cura do corpo. O maior milagre é a salvação da alma. Porque nós sabemos que muitas pessoas vão entrar curadas no inferno. Não tinha doença nenhuma, morre e vai para o inferno porque não aceitou Jesus. E aí eu queria chamar a atenção da igreja, qual é a intensidade das nossas palmas. Eu não sei se aqui é costume em muitas igrejas, a gente quando vê alguém aceitar Jesus, a gente bate palma, viva, aleluia, glória a Deus. Qual é a intensidade das suas palmas quando alguém aceita Jesus, diante da intensidade das suas palmas quando alguém diz que foi curado de câncer? Já percebeu isso que eu estou falando? Tem hora que a gente fala assim, o irmão foi curado de câncer, o médico disse que ele ia morrer. As suas palmas parecem que é mais forte do que aquele irmão que estava perdido e aceitou Jesus. Aquele irmão que aceitou Jesus, aquela pessoa que aceitou Jesus, na verdade, aquele é o maior de todos os milagres. E aí, quando a gente chega nesse momento em que haviam manifestações, sinais e maravilhas realizados pelo apóstolo, a igreja primitiva, que é a igreja que nós precisamos copiar, ela é um modelo de igreja. Para mim, meu modelo de igreja não é a igreja XYZ. O modelo de igreja, para mim, é a igreja primitiva. É essa igreja que eu preciso copiar. O próximo versículo, ele vai dizer, e todos os que criam estavam o quê? Juntos. E tinham tudo em comum.
Se os irmãos olharem aqui, quantos homens nós temos aqui nessa igreja? Se você perceber aqui, olha quantos homens nós temos aqui agora. Como é que é difícil ver uma igreja com uma quantidade de homens como nós estamos vendo aqui agora, nessa noite. Hoje é feriado, irmãos. A gente podia ter arrumado um compromisso, amém? Podíamos ter arrumado um compromisso, aproveitar para sair, mas nós estamos no mesmo pensamento, nós estamos crendo junto e nós estamos crendo que alguma coisa Deus está fazendo nesse lugar. E que na obediência nós vamos ser muito mais abençoados do que quando nós resolvemos caminhar com a nossa própria mente. O próximo versículo, ele vai dizer, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Aqui, na verdade, está falando um pouco mais sobre comunhão, sobre a vida da igreja como igreja. É porque daqui a pouco eu vou entrar nos tópicos, eu preciso preparar essa base para os irmãos. O próximo versículo. Vamos ler juntos? Todos os dias no templo. O próximo, pode botar o próximo. Louvando a Deus e caindo, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja. Olha só, irmãos, nós começamos, esse versículo ele é muito forte, ele diz assim, louvando a Deus e caindo na graça de quem? Exatamente, caindo na graça daqueles que costumam falar mal da igreja. Caindo na graça da comunidade, caindo na graça da população, caindo na graça dos vizinhos, caindo na graça daquele povo que cerca. Eles começam a olhar e a gente começa a fazer a seguinte pergunta, pastor Melquisedeque. Se tirarmos a Assembleia de Deus, de todos os santos, congregação Anchieta, desse lugar, será que essa população não te falta? Essa é uma pergunta importante. Nós estamos aqui nesse lugar, irmãos, é porque nós temos uma missão a cumprir neste lugar. O meu sentimento sempre foi esse. Enquanto eu estava atuando, e ainda estou ainda um pouco, não tanto quanto antes, meu pensamento sempre foi esse. Eu preciso fazer a diferença nesse lugar. Eu preciso ser alguém neste lugar que vai realmente trazer uma mudança para o local aonde eu estou. Eu estou estudando agora história dos grandes avivamentos. E eu aconselho os irmãos também a fazer isso. É fácil encontrar isso no YouTube. Os grandes avivamentos. E um avivamento que chamou muito a minha atenção foi o avivamento do que aconteceu no país de Gales, onde pouquíssimas pessoas criam naquilo que estava sendo colocado em ação. Algumas pessoas começavam a orar. Hoje nós conhecemos a metodista wesleyana. E ela só é metodista wesleyana porque ela resolveu seguir os ensinamentos e os exemplos de John Wesley. Irmãos, esse homem orava muito. Esse homem orava tanto, que ele foi conhecido como homem de oração pelas suas mensagens fervorosas. Quando ele começava a orar, as pessoas começavam a ficar curadas e pessoas começavam a servir Jesus sem ouvir a mensagem de salvação. Tamanha intensidade do poder que fluía da vida daquele homem. E no país de Gales, eles começaram a orar muito. Eles oraram bastante. Chegou um momento em que as reuniões eram pequenas e de 50 passava para 120 rapidinho, e de 150 passava para 200, passava para 1000, eram muitas reuniões. Aconteceu que eles tinham que trabalhar no dia seguinte, isso no país de Gales, e os homens que tinham sido transformados pelo Espírito Santo de Deus, o vocabulário deles começaram a mudar. Porque eu não consigo entender que alguém que foi transformado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai continuar falando as mesmas coisas que ele falava quando ele ainda não tinha experiência. Isso aqui fica para nós nessa noite. Se o seu linguajar continua o mesmo que era o da antigamente, é porque a obra ainda não está completa na sua vida. Porque a obra só é completa na sua vida quando você percebe
o que 2 Coríntios 5,17 aconteceu na sua vida. 2 Coríntios 5,17 diz: e aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O Espírito Santo fez uma obra tão grande daqueles homens do país de Gales, que eles foram nas carroças, e a carroça não saía do lugar. Alguém sabe por quê? Alguém que já estudou a história? Alguém sabe por quê? Eles sentaram na carroça, os homens sentavam na carroça, eles trabalhavam com aquela charrete, e a charrete não saía do lugar. Sabe por quê? Porque aqueles animais, eles eram movimentados a palavrões, a ignorância. E aqueles homens que sentaram agora na carroça, eles já não tinham mais no seu vocabulário as mesmas palavras de antes, de outrora. Mas aqueles animais, eles foram acostumados com um tipo de comando. Ou seja, houve um agir de Deus tão poderoso naquele lugar, em que a transformação aconteceu. Existe, na minha visão, existe uma diferença de mudança para transformação. Vou pegar uma pessoa que está no baile e trazer para a igreja. Eu só mudei de ambiente. Mas transformação é quando essa pessoa, um dia ela for no baile, ela vai perceber que aquele lugar não pertence mais a ela, porque agora é outra pessoa. Eu não mudei apenas de ambiente. Eu sofri uma transformação promovida pelo Espírito Santo de Deus. Bem, posso pegar aqui? Bota. Deixa eu falar hoje rapidamente, eu sei que o meu objetivo aqui é falar para os homens. E eu vou trabalhar aqui algumas coisas sobre 5 marcas que eu quero compartilhar com vocês. Quando a gente pensa em igreja, o que a gente pensa? Vamos ser honestos. Quando a gente pensa em igreja, o que passa na sua cabeça? Quando a gente fala em igreja, o que a gente pensa? Rapidinho. Hã? Não, eu sei, tudo bem. Mas quando as pessoas falam em igreja, as pessoas pensam mais ou menos em quê? Lugar. Lugar de adoração. Geralmente as pessoas têm uma visão estática da igreja. E a gente tem uma confusão que foi criada em nós, porque nós chamamos isso de igreja. Isso aqui não é igreja, isso aqui é templo. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Porque esse prédio aqui, ele pode se tornar um supermercado. A gente tem muito aquele texto que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, né? Aí você fala, por que aquela igreja era igreja hoje é mercado? Mas ele falou contra a igreja, não falou contra o templo. O templo pode se transformar, mas a igreja que somos nós, ela não pode ser transformada em nenhuma outra coisa. Porque nós somos igreja. Então, o templo ele é estático, mas a igreja é o quê? Organismo vivo. Por isso que nós cometemos um erro quando nós falamos, vou à igreja. Eu sei que você falou isso hoje, para sua esposa. Eu sei que você falou para alguém, estou chegando na igreja. Eu sei que você falou para alguém, vou à igreja. Eu sei que no decorrer da semana você já falou isso. Eu sei que amanhã você vai falar isso. Eu sei que domingo você vai falar isso de novo. Eu sei que eu vou falar. Porque virou comum no nosso vocabulário a igreja. Mas, na verdade, ninguém vai à igreja. É a igreja que vai ao mercado. É a igreja que vai ao shopping. É a igreja que vai ao trabalho. É a igreja que caminha nas ruas. A igreja somos nós. Então, eu queria primeiramente, desconstruir essa ideia que nós temos de que isso é igreja. Nós é que somos a igreja. E eu quero fazer hoje um paralelo das 5 marcas que a igreja precisa ter. Nós precisamos ter. Nós precisamos ter. E isso eu quero trazer mais para os homens hoje. E a primeira marca que nós precisamos ter, a igreja ela precisa ser cristocêntrica. Eu vou pedir que, vamos ler agora o texto? Atos capítulo 4, versículo 12, nós vamos ler bem forte. E eu creio que esse tema
essa palavra cristocêntrica é bem conhecida de vocês. Vamos lá? E em nenhum há salvação, porque também debaixo do céu mais uma vez, bem forte. E em nenhum outro, porque também nenhum outro dado pelo qual, irmãos, a igreja, ela é cristocêntrica. O centro da igreja é Cristo. O que nós estamos vendo hoje na internet? A angelolatria. As pessoas adorando anjo. Já perceberam isso aí? As pessoas já perceberam isso aí? As pessoas adorando anjo? As pessoas estão até falando com Miguel, falando com o arcanjo, falando com o serafim. Estão pedindo bênção em nome de serafim, pedindo bênção em nome de arcanjo, pedindo nome de Miguel. Essa coisa está assim, porque eles querem espiritualizar tanto a oração deles, achando que isso vai fazer uma diferença. Irmãos, o centro da igreja é Cristo. O texto vamos ler de novo, porque ele vai trazer para a gente informações muito importantes. Ele fala que em nenhum outro nome, ou seja, não existe em nenhum outro nome. Diz assim, em nenhum outro nome existe salvação. A salvação não está no pastor, a salvação não está em mim, a salvação não está no diácono, a salvação não está no teu trabalho, a salvação não está na sua atividade que se realiza dentro da igreja, a salvação não está no seu ministério. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome existe, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. A mensagem que nós pregamos, a mensagem que nós proclamamos é Cristo. Cristo é o centro da nossa mensagem. A outra marca que a igreja precisa ter, e que a marca da igreja, ela não é apenas cristocêntrica, mas a igreja precisa ser o quê? Operosa. E aí a gente vai mexer com os homens agora. Gente, eu vou ler o texto que está lá em Hebreus 12:1. Vamos lá? Hebreus 12:1, obrigado, tá, Diego, por essa ajuda aí. Hebreus 12:1. E aqui a gente começa o nosso trabalho. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e pecado de tão perto que nos rodeiam e corramos com paciência a carreira que nos está o quê? Proposta. A nossa vida, ela precisa ter um propósito. Essa semana eu falei para uma pessoa o seguinte: você está trabalhando para ganhar dinheiro. Está errado. Se eu trabalho apenas pelo dinheiro, eu com certeza estou na direção errada. Eu sei que, infelizmente, a maioria de nós temos trabalhado hoje por causa desse tal de dinheiro, porque precisamos para pagar a nossa conta. Mas a questão toda é que nós precisamos entender qual é o nosso propósito de vida aqui na Terra. Qual é o teu propósito de vida aqui na Terra? Porque a tua prosperidade, a tua riqueza, ela está no teu propósito. Não o teu propósito está no teu dinheiro. O dinheiro, ele está no teu propósito. Eu li uma frase, eu repito essa frase sempre. A prosperidade, a minha prosperidade, ela está no meu dom. E quem me deu esse dom foi Deus. Quem me deu esse dom foi Deus. E esse texto, ele fala assim, a carreira que nos está proposta. Hoje nós estamos aqui na igreja, e qual é a preocupação do pastor, acho que qual é a preocupação da igreja, qual é a sua preocupação, é que nós consigamos achar na nossa vida o propósito. Que tipo de servo eu sou? Que tipo de servo você é? Você já fez essa pergunta? Quem sou eu? Quem é o pastor Paulo? Que diferença o pastor Paulo faz para esta igreja? Que diferença o Dudu faz para essa igreja? Que diferença o Misael faz para essa igreja? Se o Misael não estiver mais aqui, que lacuna ele vai deixar? Quem está entendendo? Que lacuna ele vai deixar? Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Tem alguém tocando o teclado aqui. Não tem mais nenhum tecladista.
Quem estava tocando teclado aqui era o irmão Oswaldo. Oswaldo foi embora. No culto seguinte, nós não escutamos mais o teclado. Vai fazer falta? Agora que eu quero que você entenda. Que tipo de barulho você faz nessa igreja que cumpre o teu propósito aqui dentro? Eu sou conhecido por aquele irmão que aperta a mão de todo mundo. Na igreja que eu estou ajudando, nós temos um irmão lá, o nome dele é Francimar. Irmãos, ele é espetacular na recepção. Ele tem uma forma de receber as pessoas que eu não consigo fazer o que ele faz. As pessoas se sentem bem, as pessoas se sentem à vontade, as pessoas se sentem... Ou seja, eu olho para ele e digo, quando ele não está, eu tenho certeza que a igreja não vai ser bem recebida como quando ele estivesse na igreja. Qual é o seu propósito dentro da igreja? Eu fui numa inauguração, semana passada, de uma igreja. Não vou falar o nome da igreja, porque eu fui dar uma palestra por um grupo de pastores e tive que mencionar essa igreja. Eu não falei o nome da igreja, mas mencionei, assim, fui numa igreja. Irmãos, quando eu fui nessa igreja, pastor Melk, eu e Rose, minha esposa, nós fomos nessa igreja, Donato, quando eu estou, irmãos, escuta isso, é muito importante. Quando eu estou a 10 metros, a 15 metros de chegar no portão principal da igreja, eles tinham um grupo já me esperando para me receber. Mas não é porque eu era pastor, ninguém sabia que eu era pastor. Para esperar todo mundo. Irmãos, você sentia nitidamente neles a alegria de te receber. Porque eu sei que essa é a preocupação do pastor Melquisedeque. Ele quer que eu fale aqui, ele me trouxe aqui com esse objetivo, de confrontar nossas mentes nessa noite e falar assim, como é que a gente pode servir melhor o reino de Deus? Como é que nós podemos servir melhor o reino de Deus? E aí eu queria olhar isso aqui, a igreja precisa ser operosa, ela precisa parar de ser passiva. Ela precisa de vez em quando carregar uma visão empresarial dentro dela. A igreja, ela é espiritual, amém, irmãos? A igreja é espiritual, mas ela muitas vezes precisa carregar uma visão empresarial. Ou seja, pararmos de achar que nós não temos que ser profissionais naquilo que vamos fazer. Nós precisamos ser, sim. Se o cara que toca o teclado, ele ficar no dó, ré, no dó, lá, mi, a vida toda, ele está fazendo o que a maioria das pessoas fazem. Só o que dá. Eles me receberam tão bem que eu vou voltar naquela igreja. Eles mexeram comigo. Mexeram comigo. Irmãos, quando eu fui na cantina com a minha esposa, o rapaz nem me conhecia, ele nunca me viu. Quando ele terminou de comer, que bom te ver aqui, tá? Deus abençoe, boa noite. E foi embora. A igreja precisa ser operosa, ela precisa ser conquistadora, ela precisa entender que o seu papel é fundamental. A gente precisa começar a tirar os irmãos que têm cara de sapato apertado na porta da igreja. Ou então uma pessoa que tem cara de sapato apertado tem que começar a mudar o seu semblante, porque quando as pessoas querem chegar na recepção da igreja, eles querem encontrar um sorriso, eles querem encontrar um bom aperto de mão. Eles querem encontrar um aconchego e falar assim, poxa, cheguei num lugar legal, gostoso. A igreja precisa ser o quê? Operosa. A visão empresarial, ela é tão importante que você vai encontrar igrejas hoje aí que eles começam a uniformizar o pessoal da igreja, o pessoal da recepção. Eu não estou falando que aqui tem que ser assim, eu só estou dando sugestão que quando você começa a valorizar aquilo que você está fazendo e que funciona.
A digestão começa pela boca. Então, se a recepção for ruim, o pastor pode pregar o melhor sermão, o cara já está abalado emocionalmente para ouvir aquela mensagem. Eu conheço pessoas que elas fazem uma recepção tão boa, que a mensagem não é nem tão boa, mas o cara foi tão bem recebido, que ele fala, como é bom estar aqui nesse lugar. Como é bom estar aqui nesse lugar. Então, a igreja ela precisa ser operosa. Eu fui estacionar o meu carro num grande estacionamento dessa mesma igreja, só que em outro lugar. Irmãos, a preocupação deles, que bom que você chegou. Eu vou mostrar um lugar bom para você separar o teu carro. Irmãos, eles me ajudaram a colocar o carro, me ajudaram a tirar o carro do lugar. Eles estavam preocupados em me conquistar. Quem está entendendo? Deixa que o pastor Melk se preocupe em pregar e dizer quem vai pregar. Nós estamos atuando nos 4 cantos da igreja, nós temos que nos preocupar em conquistar as pessoas para dentro desse lugar. Conquistar com um sorriso, conquistar com trabalho, se dispor. Quer me ajuda? Eu estou aqui para servir. Irmãos, nós estamos aqui para servir. Eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui para fazer o que você fala assim, você chegou no lugar onde você encontrou pessoas que se importam com você. Porque as pessoas são muito desprezadas aí fora. Quando elas chegam aqui dentro, elas querem ser, fala comigo, acolhidas, amadas, abraçadas. Se sentir o quê? Importante nesse lugar. Não é importante em casa, não é importante no trabalho, mas quando chega aqui, ele se sente importante, então ele vai querer voltar nesse lugar. Eu gravei o nome do Donato, então, o Donato, que bom te ver, ele se sente bem quando eu falo o nome Donato. Porque eu estou mencionando, ele sabe que eu estou falando com ele. É diferente. Então a igreja precisa ser operosa. Gálatas 5:22, nós vamos ler. Vamos lá? Mas o fruto do Espírito é benignidade. E aí, irmãos, a gente vê o quanto nós somos exigidos. As pessoas estão esperando isso da gente. Eu já fui reprovado nisso aqui quantas vezes? Será que só eu fui reprovado? Quantas vezes nós não somos longânimos? Quantas vezes nós não somos benignos? Quantas vezes o nosso temperamento é explosivo o tempo todo? Quantas vezes nós não somos bondosos? Quantas vezes nós não somos mansos? A gente olha para esse versículo e fala, eu ainda estou numa caminhada, tenho muita coisa para caminhar. É isso que as pessoas estão esperando de nós. Dentro desse tópico, a igreja precisa ser operosa, significa dizer que quando a gente chega na igreja, tem pessoas que elas se colocam na disposição de falar assim, como eu posso te ajudar? Vamos pegar aqui a visão empresarial. Eu tenho algumas pessoas aqui que trabalham em empresas desse formato. Irmãos, eles passam o tempo todo se treinando. Nós não podemos perder esse cliente. Eu vou repetir, tá, irmãos? Eu vou deixar que vocês associem o que eu estou querendo falar. Eu acho que você já entendeu, né, Arnaldo? Arnaldo, eu não posso perder esse freguês. Hã? Não podemos perder. Esse cara compra aqui. Quem está entendendo? E aí, irmãos, vamos pensar aqui rapidamente para a gente?
quando as pessoas chegam ali naquela igreja, será que elas têm vontade de voltar aqui por causa da mensagem, por causa da música ou por causa da maneira como você o recebeu? Vamos juntar tudo? A música é boa, ele vai ficar pela música. A mensagem é boa, ele vai ficar pela mensagem. Mas possivelmente ele não vai ficar pela maneira como ele foi recebido. Eu sei que a Assembleia de Deus tem um formato, não sei como é que funciona ainda, pastor Melca. Antigamente era assim, é um costume, né? Os homens ficavam de um lado, as mulheres ficavam de um outro. É um costume, não tem essa questão de certo ou errado, não estou aqui tratando disso. Mas o pior lugar para o não crente sentar, o pior lugar para o não crente sentar, o cara não é crente, quem está entendendo? Ele não é evangélico, e você vai concordar comigo, você vai lembrar de quando você não era evangélico. O pior lugar para ele sentar é aqui na frente. E o pessoal é ensinado a fazer isso. Quando chegar um não crente, bota ele lá na frente. É o único lugar que ele não quer sentar. Possivelmente ele não vai voltar naquela igreja, porque ele foi direcionado a sentar lá na frente. O grande problema é que o lugar também ideal é ele não sentar lá atrás, que é exatamente onde ele quer sentar. Mas para piorar tudo, que o diabo não para de trabalhar, ele senta exatamente do lado daquele irmão que é da igreja um tempão, e ele passa o culto todo conversando. E aquela pessoa que tinha a chance de aceitar Jesus, naquele momento, ele não consegue ouvir a mensagem, porque ele sentou perto da pessoa errada. Então, até a maneira de você treinar os teus obreiros e falar assim, olha, quando você for receber a pessoa, diga assim, olha, fica bem à vontade, Deus abençoe, aonde você quer sentar. E você vai conduzir a pessoa, porque ele não está ainda obedecendo às doutrinas da igreja, ele é apenas um visitante. Quando ele vestir a camisa, aí sim ele vai falar, eu estou à disposição. A outra coisa é que a igreja, ela precisa, a outra marca da igreja é a comunhão. Vamos ler esse versículo? Gálatas 6:10, vamos lá? Juntos? Então, papel da igreja. A gente tinha que ter aqui dentro da igreja pessoas que estão localizando membros da nossa igreja que estão enfrentando algum tipo de dificuldade. Irmãos, nós temos membros aqui nessa igreja, mas ainda somos capazes de identificar quem está passando por algum tipo de necessidade. Imagina uma igreja com 5.000 membros, aí a coisa fica mais complicada, porque você vai ter que criar uma estrutura para encontrar essa pessoa. Mas aqui a maioria de nós conhecemos. Sempre tem alguém que é mais íntimo de alguém, que conversa com alguém, e esse alguém, ele consegue encaminhar esse assunto para o conselho diaconal, e o conselho diaconal da igreja consegue identificar e começa a solucionar os problemas, sem ter que trazer os problemas para o pastor da igreja. Eu vou falar uma coisa, o pastor Jonas não está aqui hoje, mas ele falou comigo assim, pastor Douglas, tio, fala quando você for pregar lá na igreja. E é lógico que eu quero falar isso um dia quando eu vier pregar aqui na igreja, mas agora eu quero falar para vocês uma coisa que ele me pediu para falar. Porque eu conversei com ele. Eu só queria, você que senta aqui perto do pastor, eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Estou preparando vocês para vocês ouvirem e gravar isso. Durante o meu ministério pastoral, a Rose, minha esposa, ela nunca deixou ninguém chegar perto de mim antes de eu pregar, para trazer um problema. Vamos supor que o pastor Melquisedeque vai pregar domingo à noite. Antes da mensagem, vocês precisam blindar o pastor Melquisedeque. Porque se chegar um problema sério,
naquela noite que ele vai ficar abalado emocionalmente, ele não vai conseguir produzir para a igreja o que ele iria produzir se ele não tivesse escutado aquele problema. Quem está entendendo? É aí onde entra o pastor Paulo, onde entra outros irmãos que cercam. Não, peraí, calma. Vamos tentar ver isso aqui. Vamos encaminhar para o pastor esse assunto. A gente vai encaminhar. Mas ele vai pregar daqui a pouco. Irmão, o momento da mensagem, ele é tão determinante, porque aquela noite vai ser noite de edificação, de salvação, e por causa de um problema que pode ser resolvido depois do culto. Não sei se você está me entendendo. Eu não estou falando que o pastor tem que estar não ciente do problema, mas a Rose não deixava ninguém chegar perto de mim, quando ela sabia que tinha um problema sério. Ela falava assim, ela encaminhava o assunto para o diácono, tal, YZ, conversa lá rápido com a pessoa, mas Douglas só vai ficar sabendo desse problema depois que ele pregar. Irmãos, eu não estou trazendo doutrina, tá, Belco? Eu não estou trazendo doutrina aqui para a igreja, não. O que eu estou aqui falando é, nós temos que entender essa função aqui nessa igreja. Porque se todos os problemas que começar a acontecer ao redor da igreja, nós trouxermos para uma pessoa só, nós vamos matar essa pessoa. Então, nós não vamos justificar a nossa presença aqui nesse lugar. Nós não vamos justificar a nossa presença aqui no lugar. Se o pastor Melco tiver que buscar todo mundo, se o pastor Melco tiver que esperar todo mundo, irmãos, nós não vamos justificar a nossa presença aqui nesse lugar. A igreja, ela precisa, primeiramente, ser uma igreja o quê? Cristocêntrica. Ela precisa ser uma igreja, e ela precisa ser uma igreja de comunhão. Essa é a terceira marca da igreja. Quando falamos de comunhão, se tem uma coisa que faz a igreja crescer, são esses cafés que nós participamos. Eu não sei como funciona aqui, mas eu sei que vocês fazem isso bastante. Mas eu falo do meu ministério. Irmãos, quase que todos os domingos nós tínhamos o nosso... Aquele café gerava comunhão, nós comíamos juntos. Eu não sei, muitos aqui já sabem disso, as grandes empresas, elas, antes de reunir os líderes para tomar decisões, eles botam um lanche antes. Porque a comida, ela melhora o nosso humor e faz com que nós tomemos as melhores decisões. Ninguém vai tomar uma boa decisão com fome. Então, a primeira coisa, você vai produzir alegria no meio da liderança para você poder depois trazer um assunto que vai exigir decisão de cada pessoa. Então, a primeira marca da igreja, ela precisa ser o quê? Cristocêntrica. E nós precisamos ter Cristo na nossa vida. Nós precisamos ser anunciadores de Cristo. É a mensagem principal. A segunda coisa, nós precisamos ser uma igreja operosa. Nós temos que ser uma igreja de comunhão. A próxima marca. Nós precisamos ser uma igreja atuante. Vamos lá para Atos capítulo 2, versículo 46. Juntos, vamos lá? E perseverando, unânimes, todos os dias no templo. Espera aí. Ela era uma igreja atuante. Olha o que ela fazia. E perseverando, unânimes, todos juntos, mesmo sentimento. Quantos dias? Todos os dias no templo. E partindo, irmãos, não eram os apóstolos que ficavam fazendo isso. Os discípulos, aqueles que estavam trabalhando, os líderes, aqueles que produziam. E comiam juntos, com alegria. E aí eu vou bater um ponto aqui nessa questão da alegria, porque o Salmo 100 vai falar o quê? Celebrai com júbilo ao Senhor. A palavra júbilo significa o quê? Alegria em excesso. Não é alegria só, alegria em excesso, por isso que é júbilo. E aí, irmãos,
nós temos alegria, nós temos que ter alegria. Quando nós vamos cantar aqui, nós temos que ter alegria. Na Igreja Batista nós temos um problema, que é cantor cristão e cânticos. Assim, você tem harpa e cânticos. Geralmente quem gosta muito dos hinos do cantor cristão são os adultos. Os adultos gostam muito dos hinos do cantor cristão. Os jovens não gostam muito dos hinos do cantor cristão. Pode ser também, na Assembleia, pode ser parecido também. Não gosta muito dos hinos da harpa. Mas quando cântico, vamos lá, aí os jovens se levantam com força. Aí algumas igrejas, não concordando com os corinhos, antigamente chamava corinho, quando cantava hino do cantor cristão, os adultos se levantavam para cantar, e os jovens ficavam o quê? Sentados. Quando ia cantar os corinhos, os adultos ficavam o quê? Sentados, e os jovens ficavam em pé. Ou seja, dois públicos. Um que gostava de cânticos e outro que gostava do cantor cristão. Isso não pode acontecer. Nós precisamos viver uma comunhão tão profunda dentro da igreja, onde nós temos alegria, tanto nos hinos da harpa, quanto nos hinos dos cânticos. Quando a gente vai junto com tudo, a gente tem alegria e singeleza, simplicidade de coração. Então a igreja precisa ser o quê? Ela precisa ser atuante, a ponto das pessoas falarem, nós não podemos ficar sem essa igreja nesse lugar, porque ela tem uma atividade muito importante aqui. A minha vida foi transformada por aquilo que aconteceu neste lugar. A quinta marca é resultados. O verso 46 de Atos 2. Atos 2, 46, vamos ver. Estou certo lá. Atos 2, 46. Vamos lá? Esse é o 46? Tá, deixa aí. Pode deixar. Pode deixar. Isso. Não, pode deixar o 46. Vê o 47 agora. Dá um cliquezinho. Isso. Louvando a Deus e caindo na graça. Isso chama-se o quê? Resultado. O resultado de uma igreja alegre, o resultado de uma igreja que recebe bem, o resultado de uma igreja que ora, o resultado de uma igreja que tem comunhão, o resultado de uma igreja que tem alegria em tudo aquilo que está fazendo, tem alegria em servir, o resultado que essa igreja vai colher não é outro senão isso aqui, cair na graça de todo o povo. As pessoas podem achar que ser crente é ser chato. As pessoas têm que perceber uma transformação na sua vida. Eu já contei essa história aqui na igreja há muito tempo. Vou contar de novo. Quem me ensinou essa história foi o diretor executivo da Convenção Batista Carioca, pastor Newton. Nunca mais esqueci dessa história. Essa história conta de um pastor do interior. E ele sempre, de forma insistente, convidava aquele homem para vir ao culto. Ele nunca vinha. Ele fazia de tudo para aquele homem vir ao culto, aquele homem nunca vinha. Aquele homem veio, aceitou Jesus. A vida dele mudou completamente. O pastor, muito feliz, ele resolveu trazer para a sua igreja e fez uma grande conferência e trouxe o pastor Nilson do Amaral Fanini, como se fosse o pastor José Gomes de vocês, da Assembleia de Deus. E trouxe uma cantora Cassiane. A igreja lotou. O pastor ficou pensando, a igreja está cheia por causa do Fanini ou por causa da Cassiane? Porque os dois são conhecidos demais. Irmãos, a igreja lotou. Só que naquele culto, veio uma senhora que o pastor também, de forma insistente, outras pessoas convidavam para vir, e ela nunca vinha, mas naquele culto ela veio. Sabe o que aconteceu? Na hora da mensagem, o pastor não insistiu em nada no apelo, nada. No primeiro apelo, a mulher veio à frente e aceitou Jesus. Ela estava em prantos.
O pastor, ele tinha o costume de ir à porta para cumprimentar as pessoas. Irmãos, ele não queria saber de nenhuma pessoa, ele só queria cumprimentar aquela pessoa. Ah, quando aquela pessoa chegar aqui, eu vou perguntar, porque eu quero saber o que eu fiz que deu certo. Porque além dela vir, ela também aceitou Jesus como Salvador. Aquela mulher, ele apertou aquela mulher e disse: que bom que a senhora veio, que bom que a senhora entregou a sua vida a Jesus. Ai, pastor, eu estou tão feliz, era tudo que eu queria na minha vida. Eu queria saber de você uma coisa. Mata a minha curiosidade. Você gostou do pregador? Pastor Nilson Amaral Fanini prega muito, né? Ou foi a cantora, ou foi a Cassiane? Ela falou assim: olha, pastor, eu sei que esse homem é famoso, mas eu não conheço ele, não. E essa cantora aí, essa baixinha, eu já até ouvi nas rádios, mas também... música bonita. Mas o que tocou o teu coração? Foi a mensagem ou foi a música? Sabe o que ela falou? Pastor, não foi nem a mensagem nem a música. A mensagem é bonita, os cânticos também, a música. Mas... está vendo ali o seu Pedro? Ah, irmão Pedro! Ah, irmão Pedro! A senhora conhece o irmão Pedro? Conheço. Foi por causa dele que eu aceitei Jesus. Hã? Sim, foi por causa dele. Esse homem é meu vizinho. Ele é o pai das amigas da minha filha. Ele é o esposo da minha amiga, que passou a vida toda chorando no meu ouvido, porque ela apanhava desse homem. Esse homem era um bronco, esse homem era um animal dentro de casa, e ele andava assim, ó, cambaleando, era um vizinho péssimo. De um tempo para cá, eu encontro esse homem com a Bíblia na mão, e ele anda retinho agora, e a esposa dele, que continua minha amiga, hoje só conta elogios, porque diz que agora ele é um outro homem. E as filhas, que é colega das minhas filhas, diz que Deus deu para elas um novo pai. Eu vim aqui, pastor, porque eu quero que a mesma coisa que Jesus fez na vida do seu Pedro, faça na minha vida também. A igreja que se preocupa em ser cristocêntrica, que se preocupa em ser operosa, a igreja que se preocupa em ter comunhão. Tem muitas vezes que você chega aqui, você não fala com ninguém, você só senta aí, você só pensa no seu problema. Você tem que parar isso. Você tem que entrar aqui nessa igreja, na medida do possível, apertar a mão da pessoa e falar: que bom que você está aqui, que bom te ver. Porque aquela pessoa esteja precisando de um aperto de mão. E nós não podemos mais chamar aquele crente que parou de vir um tempão na igreja de turista. Você não sabe como ele vai reagir. Ao invés de você falar assim: você é um turista, tu não quer nada com Jesus, hein? Você é tão crente que você fala isso para as pessoas. Você fala o seguinte: não faz isso não, que você me deixou cheio de saudade. É tão bom ter você aqui com a gente. Isso vai fazer total diferença. Uma igreja que é cristocêntrica, uma igreja que é operosa, uma igreja que tem o quê? Comunhão, uma igreja atuante e uma igreja com resultados. Quem vai fazer tudo isso acontecer? Nós. Nós vamos fazer tudo isso acontecer. Antes de terminar, eu quero compartilhar com vocês seis que todos nós precisamos ter. Se nós queremos servir bem, esses 6, se você não notou nada até agora, isso aí você precisa anotar. Os 6 que você precisa ter, você ser um ótimo servo aqui, nessa igreja. E você vai ser um ótimo funcionário também. Isso, na verdade, é um ponto do curso de liderança que eu dou. Eu vou trazer esse pontinho aqui para
deixar na sua mente essa informação que é muito importante. 6 que você precisa ter. O primeiro C que nós precisamos ter, que o Diego precisa ter, que o pastor Paulo precisa ter, que o Arnaldo precisa ter, que o Donato precisa ter, que os irmãos aqui, que o diretor precisa ter, que os irmãos precisam ter, chama-se compromisso. Precisamos de servos compromissados e a gente tem que parar com esse negócio. Meu compromisso é com Deus. Irmãos, isso é muito espiritual para o meu gosto. Quando as pessoas falam isso comigo, eu me preocupo. Meu compromisso é com Deus. Talvez ela esteja me falando outra coisa. Deixa só Deus me cobrar. A gente vive numa sociedade onde nós somos cobrados um do outro. Nós temos que estar comprometidos não somente com Deus da obra, mas precisamos estar comprometidos com a obra de Deus. Precisamos estar comprometidos com a obra. Nosso compromisso com as programações, os nossos compromissos com aquilo que nós assumimos. Tem uma palavra que parece que não está mais na Bíblia para algumas pessoas. E nós devíamos carregar isso com responsabilidade. A palavra é sim ou não. Alguém já leu esse texto, irmãos? Sim, que a palavra do quem tem que ser sim ou não, e o que passa disso é o quê? Procedência do maligno. A maioria de nós sim e fazemos o quê? Não. Eu penso assim, que isso precisa ser trabalhado dentro de nós, porque antigamente as pessoas contratavam os crentes porque eles entendiam que crente cumpria a palavra. Até eles aprenderem que quem cumpre a palavra são pessoas que cresceram em um ambiente ensinando isso para eles. Nós precisamos ser comprometidos com a nossa palavra. Aquilo que nós falarmos, nós precisamos entender que se nós falamos aquilo, nós precisamos ir até o final. Se não pudermos ir até o final, nós vamos precisar justificar o porquê isso, mas nós precisamos dar satisfação. Eu não consigo entender liderança, pessoas que trabalham, sem estar preocupado em dar satisfação. Precisamos dar satisfação, sim. Não é simplesmente faltar e não falar porque faltou. Quem está entendendo? Você não faz isso no teu trabalho. No teu trabalho você não faz isso. Eu faltei e não falo. O Diego é militar, ele sabe o que eu vou falar. As pessoas têm um engano com o militarismo. O Dudu também sabe disso. No quartel não pode chegar atrasado. Pode. Quem disse que não pode? Pode. Pode e muitos chegam. Mas tem um detalhe. Tem consequência. Tem ou não tem, Diego? Tem consequência. Muitas pessoas não são promovidas por causa de alguns acúmulos de atraso que teve, que até justificou. No militarismo nós temos uma palavra que diz, explica, mas não justifica. Mas que teoricamente justificou. Ninguém foi preso por causa disso, mas quando chegar lá na promoção, ele não vai ser promovido, porque aqueles atrasos atrapalhou a vida dele toda. Será que nós estamos dispostos a viver desse mesmo jeito na igreja? Eu topo. Sabe por quê? Porque nós precisamos entender que nós precisamos estar comprometidos com a obra do Senhor. Esse negócio de falar, eu estou comprometido com Deus. Irmão, se você de fato está comprometido com Deus, com certeza você também deve estar comprometido com a obra do Senhor. Porque se você faz um favor para minha filha, eu vou ficar grato a você a vida toda. E a igreja é a menina dos olhos do Senhor. Comprometidos. Esse é o primeiro C. O segundo C, qual é? Carisma. O líder precisa ser carismático. Irmãos, este tem sido um grande problema na igreja.
Nós precisamos nos preocupar com as pessoas. Se preocupar com as pessoas é ter carisma. Precisamos receber bem as pessoas, apertar a mão das pessoas, sorrir para as pessoas. Isso é carisma. Perguntar para a pessoa, sua mãe já saiu do hospital? Isso é carisma. Esse negócio de falar assim, eu queria que você orasse por mim, porque eu estou passando por esse problema, aí você fala, eu vou orar, mas não ora. Eu vou repetir isso aqui, irmãos. Alguém pede para você orar, você diz, eu vou orar, mas você não ora. Você acabou de assumir uma mentira na tua vida. Porque a palavra do cristão é sim, sim, não, não. A maioria das vezes, para mim não correr o risco de mentir, eu oro na hora pela pessoa. Não quer dizer que eu não vou orar depois, mas eu já orei na hora pela pessoa. A igreja não pode perder a sua credibilidade. Então, o primeiro C qual é? O segundo compromisso? O segundo C? Carisma. Como é gostoso ter uma igreja carismática. Quando foi que a igreja católica cresceu? A igreja católica tinha uma liturgia daquele jeito. Aí entrou a igreja católica carismática. Ela começou o quê? Ser mais alegre, ser mais solta, ser mais aberta. É lógico que tem um problema aí. Excesso de carisma é falta de caráter. A pessoa te conhece há 5 minutos e você já é tudo para ela. É mentira, toma cuidado com essa pessoa. Eu conheci o Paulinho aqui agora, o pastor Paulo, eu chamo ele de Paulinho, a gente, pastor para pastor, eu chamo ele de Paulinho. Aí daqui a pouco, pô, Paulinho, 5 minutos, pô, tu é o cara, hein, aí, melhor amigo que eu tenho, você é maravilhoso. Mas como? Você me conhece há 5 minutos? Então é excesso de carisma, é falta de caráter, bota um pé para trás. Mas é tão bom nós desenvolvemos carisma na igreja. Terceiro C. E esse é o C mais importante dos 6. Porque eu conheço muitas pessoas que são muito competentes e porque não tem caráter, a única coisa que ele sabe fazer é dar uma facada nas costas das pessoas. Geralmente o rebelde, ele é competente. E geralmente muitas pessoas, elas agem dessa maneira. Elas usam a sua competência e juntam com o seu mau caratismo e a única coisa que elas sabem fazer é a facada nas costas da pessoa, é ser infiel. Mas é importante nós termos na igreja homens de caráter, que são fiéis, que são leais. Eu vou conversar com o pastor Melquisedeque. Pastor Melquisedeque, o senhor é maravilhoso, o senhor é um... Nossa, pastor, eu amo o senhor. Irmãos, mas o que você fala do pastor Melquisedeque longe dele? O Donato, Donato, você, poxa, o trabalho que você faz é tremendo, é maravilhoso. Mas o que você fala do Donato, quando você está longe do Donato, vai dizer que tipo de caráter você tem. O primeiro C qual é? O segundo? O terceiro? O quarto C é comunicação. O quarto C é comunicação. E aí, isso tem criado um problema dentro da igreja, porque a gente precisa identificar a importância da comunicação. Você tem que comunicar bem aquilo que você está querendo que a outra pessoa saiba. Eu conheço um pastor, amigo meu, que ele fala 10 palavras, eu só consigo entender 8. E eu fiquei perguntando o tempo todo como ele conseguiu, durante 20 anos, pastorear uma igreja. A igreja nunca cresceu, a verdade é essa. E eu fiquei pensando, como você conseguiu, que de vez em quando eu brincava com ele, mas eu ficava, era o que a gente, como ele conseguiu? De 10 palavras, eu só conseguia entender 8. Irmãos, é importante que a mensagem que você vai passar seja clara. A comunicação, ela é fundamental. Porque quem está te dando uma responsabilidade está acreditando que você vai passar a mensagem com clareza.
sem tirar e sem pôr. Comunicação não acontece apenas falando. Quando você chega aqui na igreja, você traz os seus problemas para dentro da igreja, você esquece que você é servo aqui dentro, você esquece que a gente está precisando de você, mas você dá mais valor aos seus problemas do que o que você precisa funcionar aqui na igreja. Você também está comunicando, porque nós comunicamos muitas vezes com o nosso jeito, com o nosso gesto. Imagina quando alguém entra aqui com uma blusa do Botafogo. 3 coisas ele comunicou. Quais são? Primeiro, que ele é torcedor. Segundo, que ele torce pelo Botafogo. E terceiro, que ele é sofredor. Eu sei que ninguém reclamou porque aqui não tem botafoguense. Mas você imagina que ele sem falar nada, ele já comunicou o quê? 3 coisas. E a pergunta que eu faço para você é, quando você chega aqui nessa igreja, o que você está comunicando? Olha, não conta comigo, hoje eu não estou para nada. Mas nós temos esse dia, não temos, irmãos, esse dia? A gente não tem esse dia que a gente chega aqui, que a gente queria só ficar sentadinho, escutando? Também precisamos desse dia. Mas a comunicação é fundamental. O primeiro C qual é? O segundo C? Hã? O terceiro C? O quarto? O quinto C é conexão. Conexão. E esse aí, qualquer pastor vai gostar. Irmãos, nós precisamos nos conectar. Nós temos muitos problemas aqui na igreja que nós vamos resolver com pessoas que não são da igreja. Isso só acontece através de quê? De conexões. As pessoas que você traz aqui para assistir um culto, elas só vieram aqui porque você está conectada com essas pessoas. Uma vez o pastor Paulo chegou perto de mim, ele sabia que eu estava colocando vidro lá na igreja, e ele falou assim, passa para mim o telefone desse rapaz, lembra? Passa para mim o telefone desse rapaz, que a gente está precisando colocar vidro lá na igreja também. Ele é o obreiro dessa igreja. Não precisou essa demanda cair na cabeça do pastor da igreja, ele. Nós precisamos usar as nossas conexões. Nós conhecemos alguém que conhece alguém. Nós estamos com uma irmã lá na igreja que está precisando ser internada. Mas os nossos líderes, eles têm conexões. Mas não somente conexão. O outro C que eu quero trazer é combinação. Combinação. E esse C é importante demais. Sobretudo na Assembleia de Deus. Porque a Assembleia de Deus é uma igreja onde nós temos muitos pastores. Você vai na Igreja Batista, tem 2 pastores no máximo. Vai na Presbiteriana, tem 1 pastor. Mas na Assembleia de Deus tem vários pastores. Só que tem um pastor que é o pastor da igreja. Todos os pastores que estão ali precisam aprender uma coisa. A minha liderança precisa combinar com a liderança principal da igreja. Irmãos, o pastor Josué Valando Júnior, ele é o pastor da Igreja Atitude. Lá tem, eu vou chutar um número, para mais de 1.200 pastores. Irmãos, mas todo mundo sabe que o pastor daquela igreja é o pastor Josué Valando Júnior. Todo mundo tem ideias? Tem. Todo mundo tem liderança? Tem. Mas a filosofia de liderança principal é a do pastor Josué Valando Júnior. Então, todas as outras filosofias de liderança precisam se submeter à liderança principal. E aí a gente precisa entender
que se a gente quer servir a Deus, a gente precisa servir aquele que Deus colocou na liderança da igreja. Porque senão, nós vamos ter um monte de coisas acontecendo e que não vai produzir crescimento nenhum, apenas divisão. Hoje eu fui na Cidade Batista, todo 1º de maio, as igrejas batistas se reúnem lá na rua Estado dos Caboclos, lá em Campo Grande, na Cidade Batista, onde eles montam barracas para vender coisas para ajudar os idosos e as crianças dos orfanatos e dos asilos. Levantamos dinheiro. E hoje eu me encontrei com vários líderes lá. E um líder me procurou e falou assim, na próxima reunião vamos ter muitas pessoas. Eu falei assim, esse é o nosso problema. Porque existe uma máxima em liderança que diz o seguinte, se você não quiser resolver um problema, é só chamar muita gente para resolver. Por quê? Porque todo mundo vai querer resolver. Quando eles deveriam entender o seguinte, nós vamos resolver juntos, mas nós precisamos entender que nós precisamos conhecer qual é a filosofia de liderança que reina naquele lugar. E o meu desejo, irmãos, é que você possa sair daqui mais abençoado, mais confrontado de quando você chegou aqui. E sair daqui entendendo, eu preciso ser cristocêntrico, operoso, ser um homem de comunhão, eu preciso ser atuante e preciso produzir resultados nesse lugar. As pessoas precisam ver que se eu não estiver aqui, eu vou fazer falta. Porque só faz falta quem um dia fez alguma coisa. Que Deus abençoe você. Glória a Deus. Deus abençoe. Pode tirar.